A imagem que o Brasil vende para o mundo, a gente conhece, né? Uma nação construída sobre uma mistura de raças, tudo em harmonia. Mas e se essa história não for bem assim? E se por trás dessa imagem bonita tiver algo bem mais complexo? É isso que a gente vai investigar agora. Essa ideia que a gente aprende desde pequeno. Tá aí na imagem. O europeu, o indígena, o africano, todos juntos, de forma pacífica, construindo o Brasil. Parece uma cena linda, quase poética. Só que, como a gente vai ver, a realidade foi bem diferente. E é aqui que entra a nossa grande provocação. E se toda essa história de unidade, de mistura, for na verdade uma história de apagamento? E se o objetivo nunca foi celebrar a diversidade, mas sim fazer com que ela desaparecesse? Para nos ajudar a entender essa questão tão complexa, a gente vai se apoiar na obra de um pensador fundamental, o antropólogo Kabengele Munanga. É o livro dele, Rediscutindo a Mestiçagem no Brasil, que vai ser nosso guia nessa jornada. Tudo bem, então vamos voltar no tempo. Onde é que essa história toda começa? Lá no finalzinho do século XIX. A escravidão tinha acabado de ser abolida em 1888 e a elite brasileira se viu diante de um problema gigantesco. Olha só, esse slide mostra o dilema certinho. De um lado da balança, o que a gente tinha de verdade, uma pluralidade real, um povo diverso, com a maioria não branca. Do outro lado, o sonho da elite, o ideal europeu. E o que eles usaram para tentar ligar uma coisa na outra? Uma falsa ciência, umas teorias racistas importadas da Europa que deram a desculpa perfeita para um projeto de Estado bem claro: resolver essa diversidade, ou seja, branquear o Brasil. E a solução que eles encontraram foi um projeto de engenharia social. Uma ideia tão ambiciosa quanto, sinceramente, perversa. O nome oficial desse projeto era branqueamento. A ideia, no fundo, era bem simples e, ao mesmo tempo, assustadora. Eles pensaram, vamos usar a própria miscigenação, mas vamos trazer um monte de imigrante europeu para cá. A meta era que, geração após geração, o sangue da nação fosse se limpando, se tornando cada vez mais branco. Um dos intelectuais da época, o Silvio Romero, via a mestiçagem exatamente como está na citação. Para ele, era só uma fase de transição, um degrau. Ele até fez uma previsão, olha que loucura, em uns 6 ou 7 séculos, os traços negros e indígenas iam simplesmente sumir, seriam absorvidos, o destino final, um Brasil branco. Já o Nina Rodrigues era ainda mais pessimista. Para ele, essa mistura toda era uma degeneração biológica. Ele não via um futuro branco, não. Ele achava que o Brasil ia enegrecer de vez. E qual é a solução dele? Leis diferentes para cada raça. Basicamente, oficializar a desigualdade. E aí a gente chega na figura complexa do Euclides da Cunha. No livro Os Sertões, ele até elogia a força do sertanejo, que é um tipo de mestiço, né? Mas ao mesmo tempo ele tinha um desprezo enorme pelo componente africano na nossa mistura. Ele via isso como um erro, um intruso biológico. E se a gente precisar de uma imagem para resumir essa ideologia toda, é esta aqui. A pintura A Redenção de Cã, de Modesto Brocos. Vamos olhar com calma. Ali na esquerda a gente vê a avó, negra, de mãos erguidas, agradecendo a Deus. Agradecendo pelo quê? Pela limpeza do sangue da família dela. No meio, a filha dela, já mestiça, segurando o próprio filho, que é completamente branco. Esse bebê é fruto da união dela com o pai, europeu, que está ali na direita. A mensagem não podia ser mais direta. O futuro do Brasil é essa criança branca. Um futuro que foi purificado, deixando o passado negro para trás. Ok, mas aí chegam os anos 30 e o jogo vira. O debate que era escancaradamente biológico, racista, ganha uma nova cara, uma maquiagem muito mais sutil. E essa virada tem nome e sobrenome, Gilberto Freire. A balança no slide mostra bem o que ele fez. Tirou o peso da biologia e colocou na cultura. A mestiçagem, que antes era o grande problema do Brasil, de repente vira nossa maior virtude. Ele traz um alívio cultural, celebrando as contribuições de todo mundo. Só que tem aí uma perversidade oculta. Porque, ao romantizar essa mistura, ele joga para debaixo do tapete toda a violência da colonização que deu origem a ela. E essa consequência mais forte e duradoura do pensamento do Freire. Nasce o mito da democracia racial. A lógica é muito sedutora e também perigosa. Se somos todos misturados, então o racismo não é mais um problema da estrutura da sociedade, né? O conflito é resolvido, vira coisa do passado, algo pessoal, da intimidade. Então, depois de percorrer todo esse caminho, qual é a conclusão do Kabengele Munanga?
O que a mestiçagem realmente significou para o Brasil? Bom, o Munanga não deixa dúvida. Primeiro, a mestiçagem não foi um encontro feliz, foi um projeto de etnocídio simbólico. A ideia era apagar as identidades não brancas. Segundo ponto, a tal da democracia racial é um mito sofisticado criado para manter a hegemonia branca e deixar todo mundo paralisado. E terceiro, e talvez o mais importante, esse projeto de branqueamento falhou. A prova está aí, na diversidade incrível do povo brasileiro. O futuro não é apagar as diferenças, mas sim viver um pluriculturalismo de verdade. Mas isso tudo não é só história. Esse debate está mais vivo do que nunca. Qual é o impacto desse legado todo hoje em dia? Como é que as pessoas lutam por suas identidades nesse cenário? Uma parte da resposta está nesse número aqui, 136. Sabe o que é isso? Foi o número de respostas diferentes que os brasileiros deram quando perguntaram a cor deles no censo, lá nos anos 80. E para Munanga, isso não é motivo de orgulho, é o que ele chama de simbolismo de fuga, uma tentativa de escapar da identidade negra, que foi tão estigmatizada por tanto tempo. E qual tem sido a resposta dos movimentos negros hoje? Uma estratégia política muito poderosa. Eles propõem juntar pretos e pardos na mesma categoria política, a de negro. É uma forma de criar uma frente unida, de resgatar uma identidade coletiva que aquele projeto de branqueamento fez de tudo para quebrar, para dividir. Isso tudo nos leva à nossa reflexão final. A história que a gente acabou de ver mostra que só a mistura biológica não bastou para trazer igualdade nem justiça. Então, a pergunta que fica no ar e que define os nossos desafios de hoje e de amanhã é esta: se a mistura não nos tornou iguais, o que nos tornará?